nosso tema a Primeira República, continuaremos aí com a segunda parte. Falaremos aí de algumas características desse período na história brasileira e na primeira parte a gente fez um apanhado geral. Falamos do começo ao fim dessa Primeira República. Como foi, os processos que foram ocorrendo durante o caminho. Vou deixar aqui no card para quem quiser dar uma revisada, voltar lá e assistir essa aula. Nessa parte 2, então, vamos lá para as características deste período da República Brasileira, a chamada Primeira República. Então, principais características políticas e econômicas do período. Todos esses nomes que estão por tópicos aqui divididos, guardem bem que são termos muito utilizados durante esse período. Termos aí que durante a história brasileira vocês vão ver muito. Então, primeiro ponto, que foi o chamado coronelismo. Esse era o poder político, econômico e social que os coronéis tinham sobre a população local. Esses coronéis nada mais eram do que grandes proprietários rurais com influências na política regional. Vocês devem se lembrar na aula anterior que havia aquela chamada oligarquia, ou seja, grandes proprietários de terra, grandes políticos, grandes nomes que tinham ou detinham poder em suas mãos dentro do país e decidiam o futuro, os rumos que o país tomava, por ter esse papel dentro da sociedade. Os coronéis, muitas vezes, em alguns casos, eram coronéis antigos lá, patentes mesmo, de coronéis de uma época que participou do exército. Outros apenas recebiam esse nome por ser poderosos aí dentro da política. E tinham também um fator aí econômico muito favorável que controlava o social. Continuando, política do café com leite. Falei bastante na aula anterior, mas reforçando, foi a alternância da presidência da República de políticos paulistas e mineiros. Ora era um paulista que estava com o presidente, ora algum mineiro. E isso acontecia porque era onde a economia do Brasil girava mais forte. E de um lado tinha os produtores de café e do outro lado produtores de leite. Por isso esse termo política do café com leite. Ganhou esse nome justamente porque o produto principal de exportação e de negócios dentro da economia era o café e o leite. Fraudes eleitorais. Isso aqui é um ponto interessantíssimo. Vocês podem se lembrar aí que no vídeo anterior eu até coloquei uma imagem lá, falei guardem bem isso daí para vocês entenderem também na próxima aula, que era o chamado voto de cabresto, por exemplo. Aqui vamos entender como eram feitas essas fraudes eleitorais. O voto era aberto, um sistema eleitoral facilmente manipulado pelos políticos. Era comum as fraudes eleitorais, feitas sempre para beneficiar os candidatos apoiados pelos grandes proprietários rurais. Compra de votos, uso de documentos falsos e alterações de cédulas eleitorais eram comuns nesse período. O voto de cabresto era o sistema em que o coronel, com o uso da violência e opressão de todos os tipos, fazia com que seus funcionários votassem em candidatos indicados por ele. Então, vamos citar, por exemplo, em Minas Gerais, que é o nosso estado aqui. Em Minas Gerais acontecia o quê? Se um coronel, ali, um grande proprietário de terra, quisesse ter uma influência maior, quisesse ter mais benefícios na sua região, na sua cidade, seja como for, ele tinha um candidato que ele iria apoiar e esse candidato iria trazer esses benefícios a facilitar para ele. O que ele fazia? Ele colocava todos aqueles daquela cidadezinha ali para votar nesse candidato. Pressionavam as pessoas, por isso o voto de cabresto. Então as pessoas eram pressionadas, muitas vezes na base da violência, para que votassem num candidato que era o do
apoiado pelo aquele coronel. Outras coisas aí que a gente viu também, a compra de votos acontecia muito. Então a corrupção não é uma coisa que acontece apenas hoje no Brasil, vai continuar acontecendo, infelizmente. É uma coisa bem anterior, desde a época aí que os portugueses chegaram aqui e começaram a fundar as colônias no Brasil, já havia o tal da corrupção. E aqui não era diferente. Então, compra de voto, usavam documentos falsos, às vezes pessoas que já tinham falecido apareciam lá como votantes de tal candidato, conseguiam os documentos falsos lá, os documentos daquela pessoa já tinha morrido, mas colocavam o voto lá como se aquela pessoa tivesse votado, alteravam as cédulas. Opa, chegou aqui tantas cédulas aí com um candidato que não é o que a gente está apoiando. Vamos mudar essas cédulas aí e vamos colocar o nome do candidato que a gente está apoiando. Então, tudo isso, essa corrupção, né, essa má fé acontecia nesse período também. Aqui algumas charges para ilustrar, para vocês entenderem como é que foi aquele período. Então, aqui a República do Café com Leite, representado nessa charge aqui. Por exemplo, esse cidadão que está aqui corando na cadeira, esperando seu lugarzinho para sentar, de São Paulo, e esse outro aqui também, encostado na cadeira, de Minas. Então, ora seria um de Minas, ora seria um de São Paulo a sentar na cadeira da presidência, pelos fatores políticos e econômicos já citados. E aqui embaixo outros estados aí que queriam participar desse processo, mas pouco conseguiam fazer. E aqui o chamado voto cabresto. Então, chegava o eleitor ali, tava lá a fotinha dele, e o outro chegava, o eleitor já chegava tremendo, porque o candidato ali já apontava, ó, vai votar nesse daqui. É esse que você vai votar. E atrás dele aqui o jagunço com a arma aqui, pressionando aquele cidadão a votar nele ali. Era dessa forma que as eleições antigamente, não era voto secreto nem nada. Continuando, o início do processo de industrialização do país. Um passo importante para o nosso país, enquanto outros países, já estudamos sobre isso, estavam aí na segunda revolução industrial, exportando, vendendo, mais do que nunca. O Brasil começa a caminhar nesse processo também aí no período republicano. Então, parte do lucro dos cafeicultores com a venda do café para o mercado externo foi usada para investimento no setor industrial. A região sudeste do país, principalmente a cidade de São Paulo, foi a que mais recebeu esses investimentos e mais se desenvolveu no aspecto industrial. Então foi um processo que, comparado com os outros países, como Inglaterra, que nem compara, né? Mas Inglaterra, França, Estados Unidos, entre outros, Alemanha, esses países já estavam passos à frente em questão de industrialização. E o Brasil agora que começa a engatinhar com esse investimento dos cafeicultores, principalmente na cidade de São Paulo, onde muitas indústrias começaram a aparecer dentro do país. Formação da burguesia industrial urbana e do operariado, principalmente na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro. Isso aconteceu justamente pelo item anterior dessa industrialização. Lógico, aqueles que investiam nas indústrias, eles iam se enriquecer e eles iam chamar burguesia e ser chamados de burguesia industrial, e precisariam de pessoas para trabalhar dentro dessas indústrias, dessas fábricas, e esses funcionários, esses trabalhadores seriam os operários. Muitos imigrantes, principalmente italianos, pessoas que cruzaram aí, né, o oceano para chegar aqui no Brasil, imigrantes de italianos e vários outros países, foram morar nas cidades para trabalhar nas nascentes e promissoras indústrias. Ocorreram também nesse período muitas greves com a organização de movimento operário, que reivindicava melhores salários e condições de trabalho. Outra história que se repete, que a gente viu lá na primeira Revolução Industrial. Vocês se lembram que as condições de trabalho eram das piores, os salários também, e no Brasil não foi diferente. Quando começam os trabalhadores também a entrar nesse mercado de trabalho, eles começam a passar pelos mesmos apuros que ingleses e outros de outros países passaram lá no início da industrialização. Salários baixíssimos, condições péssimas de trabalho, e começam também as greves de reivindicação por melhores condições de trabalho.
Política dos governadores. Uma espécie de acordo feito entre os governadores do estado e do presidente da república. O presidente dava apoio principalmente nas eleições a esses governadores e em troca esses governadores davam sustentação política ao presidente. Então, troca de favores, digamos assim. Os políticos, né, estavam ali um lavando a mão do outro. O presidente apoiava nas eleições um certo grupo de governadores, tendo em vista que esses governadores, assim que ganhassem, apoiariam e davam sustentação para esse presidente continuar no poder. É uma política que existe até hoje, infelizmente, aí, em vários partidos, quando a situação aí, aqueles que vencem a eleição entram, então eles vão dar mais apoio àqueles que são da sua mesma linha de pensamento, mesma linha política. Por fim, nessa parte aqui, o tenentismo. O que foi o tenentismo? Foi um movimento de caráter político-militar, por isso tenentismo de tenente, então tem a ver com a ala militar e a ala política, com grande participação de militares do exército, média e baixa patente, que eram a favor da moralização política do Brasil. Queriam mudar a política, moralizar essa política que estava acontecendo dentro do país. O movimento de início da década de 1920 foi caracterizado por rebeliões e protestos. Os mais importantes aí, o mais importante levante tenentista foi a Revolução Paulista de 1924. Pequeno conflito aí que ocorreu nesse período por conta desses pensamentos contraditórios aí que haviam entre grupos políticos e daqueles militares que se envolviam também nessa questão. Agora, os principais movimentos e revoltas sociais que aconteceram nesse período. Algumas dessas revoltas foram citadas no vídeo anterior. Aqui a gente não vai aprofundar em nenhuma delas. Nesse momento, mais para frente, a gente vai falar de uma específico. Mas os movimentos sociais desse período foram reflexos da insatisfação de grande parte do povo brasileiro com o controle político das oligarquias e também com os problemas sociais advindos da concentração de renda, pobreza e miséria. Lembrando, sempre a maioria da população, a que mais passava necessidade, é a que mais sofria e a que menos tinha apoio ou era vista pelos grandes proprietários ou essa oligarquia. A oligarquia resolvia os problemas que eram de interesse dela. A maioria da população, infelizmente, ficavam aí às margens desse processo. E eles queriam participar, eles queriam colocar candidatos que ajudassem a melhorar a sua situação. Então não era uma coisa assim que ficou bem resolvida nesse período conturbado da Primeira República. Dentre esses conflitos aí, a gente pode falar o cangaço, final do século XIX até o final da década de 1930, Guerra de Canudos, 1896 e 1897, Revolta da Chibata, 1910, Guerra do Contestado, 1914, Revolta da Vacina, 1904. Aqui é um ponto que logo iremos abordar aí, em específico, a Revolta da Vacina, e Coluna Prestes, de 1925 a 1927. Então, o que quer dizer essa parte aqui de nossa aula de hoje? O período republicano aí, dessa Primeira República, a chamada futuramente aí de República Velha, República Oligárquica, República do Café com Leite, foi um período conturbado. Lembrando que isso aí é o início da República dentro do nosso país. Anterior a isso, era apenas a monarquia que vigorava dentro do Brasil. Agora, a República começa a dar pequenos passos ainda. Então, muita coisa vai ter que acontecer. Hoje, o nosso país vive uma república também. Mesmo assim, é uma república ainda que tem suas falhas, que ainda está caminhando, gatinhando perante algumas outras, como os Estados Unidos aí, que tem mais de 200 anos que vigora uma república dentro do país. E aqui, como vocês estão vendo, isso se iniciou ali por volta ali do século XIX. A gente está no século XXI e as coisas, ou melhor dizendo,
as coisas estão caminhando aí e sempre houve alguma coisa no meio termo aí. Por exemplo, temos a República Velha, depois vem o governo Vargas, que vai dar essa quebrada. Depois que as coisas começam a mudar, entra a ditadura brasileira. E depois da ditadura, volta-se a República. E essa República aí, diante do final aí da ditadura militar até os nossos dias de hoje, quando se inicia, tem pouco menos aí de mais de 30 anos. Então, é uma coisa ainda que está em desenvolvimento dentro do país. Esperamos que isso venha a melhorar ano após ano. Bom, é isso, gente. Gostaria de agradecer a todos aí que assistiram o vídeo. Qualquer dúvida pode mandar nos comentários, compartilhem, curtam aí, indiquem, repassem para os amigos. E meu agradecimento a todos, um abraço, fui!